Os bolsonaristas entraram em desespero hoje porque o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes foi detido na Itália. Começa agora o resumo das principais notícias do momento em menos de 3 minutos. Fica até o final para não perder nada. É o seguinte, meus amigos, o Eduardo Tagliaferro, aquele ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, que divulgou mensagens confidenciais do gabinete do ministro para a imprensa, tentando incriminar o ministro, como se ele tivesse cometido algum tipo de ilegalidade, ele hoje foi detido pela polícia da Itália. Ele tem cidadania italiana e fugiu do Brasil para lá após ser denunciado pela PGR, tá? A polícia levou ele, pegou ele de surpresa na sua casa e levou ele até uma delegacia. Lá foi colocado para ele, foi apreendido, aliás, o passaporte dele. Ele está proibido de sair da Itália e de se afastar da comuna onde ele vive. E após tudo isso, ele voltou para casa, onde ele esperará em liberdade o julgamento sobre a sua extradição para o Brasil, que foi solicitado pela justiça brasileira. E aí os bolsonaristas entraram em crise, entraram em desespero, disse que era perseguição, classificaram como inadmissível, enfim, aquele mesmo chororô de sempre. E falando em bolsonaristas, fontes da Câmara dos Deputados afirmam que o Arthur Lira negociou uma troca de favores com os bolsonaristas, em troca da aprovação da isenção do imposto de renda. Ele garantiu que provavelmente na próxima semana já poderá levar para o plenário a votação da anistia do Bolsonaro. Ou seja, o Hugo Mota não manda em nada, quem continua mandando é o Arthur Lira. Porém, existem dois nomes que é o empecilho para a anistia ser aprovada. Chama-se Alexandre de Moraes e Davi Alcolumbre. Se aprovado na Câmara, no Senado poderá ficar embarrado, e se for aprovado do Senado, poderá ser considerado inconstitucional pelo STF. Uma pequena pausa só para te pedir para você não esquecer de compartilhar esse vídeo. E se quiser colaborar com o meu trabalho, é só fazer uma doação via Pix de qualquer valor para a chave flavioflorenciopix@gmail.com. Não esquece de me seguir e se inscrever no meu canal. Enquanto isso, nos bastidores, o Centrão está pressionando o Bolsonaro para que ele coloque o Eduardo Bolsonaro no seu devido lugar e declare logo apoio à candidatura do Tarcísio à presidência em 2026. O Centrão, e ninguém acredita que o Tarcísio desistiu e que ele apenas usou essa justificativa para não ser atacado pelo Eduardo Bolsonaro. Então eles querem que o Bolsonaro bote moral no Eduardo e apoie logo o Tarcísio. E depois que a Michelle deu uma entrevista dizendo que ela poderia ser candidata a presidente do Brasil, o Bolsonaro foi lá, deu um puxão de orelha nela e ela mudou o seu discurso, dizendo que ela não tem vocação para ser presidente, somente para ser primeira-dama. E a CCJ da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que impede que partidos que não atinjam a cláusula de barreira possam acionar a Suprema Corte. Ou seja, eles querem que partidos pequenos, como o Novo e o PSOL, não possam acionar a Suprema Corte contra possíveis ilegalidades que a Câmara dos Deputados fizer. É mais uma vez o Congresso inimigo do povo tentando se blindar diante das possíveis ilegalidades cometidas por ele. E a Polícia Federal vê ligação entre as milícias digitais bolsonaristas e as ameaças físicas que o ministro Flávio Dino passou a sofrer após o julgamento de condenação do Bolsonaro. A PF então solicitou ao ministro Alexandre de Moraes que coloque essa investigação no inquérito das milícias digitais. Falando em Alexandre de Moraes, você viu o Alexandre de Moraes em clima de amizade com o presidente Lula comentando o baixo desempenho de um jogador do Corinthians, e viram também o presidente Lula embarcando semana passada em Nova York para a Assembleia Geral da ONU, tomando um café brasileiro. Olha o deboche do homem. Depois que o Trump colocou as tarifas de 50%, os americanos quase não conseguem mais comprar o nosso café. Aí, em relação ao encontro que o Lula poderá ter com o Trump, o Celso Amorim garantiu que o Lula jamais se deixará ser humilhado pelo Donald Trump. Ele disse que não existe essa possibilidade. Ou seja, ele sabe que o Lula não é bobo, nem nasceu ontem, né? E o presidente Lula brincou com a primeira-dama, que está bem aqui, dizendo que ela era a mulher mais bem casada do mundo e que levaria ela para a reunião com o Trump. E ela levantou o dedinho assim, ó, dizendo: quero não. E as exportações de carne do Brasil para a China subiram 19%, porque as tarifas que os Estados Unidos impôs à China fez com que a China deixasse de comprar a carne americana e passasse a comprar a carne de outros países, incluindo a brasileira. E para concluir, uma notícia boa: devido à paralisação orçamentária dos Estados Unidos, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil vai passar alguns dias sem postar. Que maravilha! Só assim pra gente não ver tanta bobagem dita por essa embaixada. Se você chegou até aqui, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Permaneça sempre comigo, que aqui você encontra informação de qualidade em primeira mão.